O segundo vídeo sobre crase, então, fala sobre o uso proibido dela, tá? Quando é proibida a utilização dela? Primeiro de tudo, e talvez a regra mais importante sobre a crase, é a proibição diante de palavras masculinas. Lembrando que no vídeo anterior, a prof disse para vocês que só existe uma possibilidade de a gente encontrar o A com a possibilidade de fusão, né, o A craseado, quando estivesse diante da ideia de você substituir o A por a moda de. Então, é a única chance do meu substantivo masculino vir antecedido por uma crase. Fora isto, a crase é proibida. Irei a pé e você irá a cavalo. Tanto a palavrinha pé quanto a palavrinha cavalo são substantivos masculinos e não aceitam a crase. Lembrando que a crase é a fusão da preposição mais o artigo a. E o artigo a acompanha substantivos femininos. Por que a palavra masculina não aceita? Porque diante dela não pode vir um artigo feminino, né? Diante dela só o artigo masculino. Ah, Dá, então quer dizer que este a que está aqui e este a que está aqui são preposições? Exatamente, são duas preposições. Se fossem artigos, certamente seria o pé, o cavalo. Quando é que ela é proibida? Diante de verbos. O verbo não admite um artigo, né? Artigo não acompanha verbo. Então, sempre que estiver diante de um verbo, não põe a ideia da crase. Esse a que está ali é somente uma preposição. Os alunos começarão a estudar hoje à tarde para a P1. Então, diante do verbo, proibido. Ela é proibida entre palavras repetidas, cara a cara, frente a frente. Encontrou-se face a face com o inimigo. Olha só, palavras repetidas, a preposição aqui não aceita a colocação da crase. Ela passava o perfume gota a gota. Quando é que ela é proibida? Diante de pronomes de tratamento. Porque esses pronomes de tratamento, de uma forma geral, eles não admitem o artigo. Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, são, por exemplo, pronomes relativos que tanto podem representar o masculino quanto o feminino. Então, diante de pronomes de tratamento, sem crase. Entregaram a Sua Excelência, referiram-se a você. Não tem crase. Aliás, a ideia ainda do pronome de tratamento é legal a gente apontar que diante de pronomes de tratamento, de forma geral, não tem crase. Mas existem exceções, que são as palavras senhora, senhorita e dona, que são pronomes de tratamento, mas eles são específicos para o feminino. Então, como eles são específicos para o feminino, a gente pode colocar a crase. A carta foi endereçada à dona Marta. Mostre a senhora de verde onde fica o caixa preferencial. Não me referia à senhorita. Ela é proibida diante de pronomes demonstrativos essa e esta. O médico precisa atender a essa chamada. Bons cidadãos obedecem a esta lei. Lembrando que o pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo se aglutina, né? E pode vir craseado. Mas o essa e o esta, não. Ah, Dai, mas e o esse? O esse é masculino, então já não levaria de qualquer forma, né? Ele não vem também colocando a ideia da crase quando o meu a estiver no singular e o meu substantivo estiver no plural. Isso significa que o meu substantivo está indefinido. Eu não estou especificando, ele está generalizado. Então, não tem o artigo, é só a presença da preposição. Então, aqui no singular, aqui no plural, sem crase. Aqui no singular, aqui no plural, sem crase também. Eu não tenho ainda, a prof não colocar aqui em slide, mas só para lembrá-los, também não tem crase diante dos pronomes pessoais do caso oblíquo. A ela, por exemplo, o a ele já não tem porque é masculino também, o a mim não tem crase, só mesmo diante dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, e diante dos pronomes de tratamento quando são específicos, como, por exemplo, o pronome senhora, senhorita e dona.
Os outros pronomes nunca aceitarão a colocação da preposição somada à ideia do artigo para poder crasear, tá? Depois, lá nos videozinhos de vocês estarão disponíveis, onde vocês encontram os vídeos, estão disponíveis vídeos com letras de música sobre a crase. São bem interessantes porque a gente consegue gravar essa quantidade de regras, já que a gente tem muita regra sobre a crase, né? Se a prof pudesse dizer assim, Nadai, de tudo que tem aqui, o que é mais importante de primeira, assim, para eu entender a crase? Qual seria a regra mais importante? A da substituição. A regra da crase, na verdade, são duas as regras. O resto são tudo condições especiais. A gente trocar o substantivo feminino por um masculino e aparecer diante dele o ao, a gente consegue identificar a preposição da crase, seria assim a regra geral para a colocação dela. A segunda regra está relacionada aos topônimos. Vou a, volto da, vou a, volto de. E aí todas as outras são condições especiais. O terra, a relação da palavrinha casa, né? Então a gente vai gravando aos pouquinhos a colocação dela.